Oi pessoal, estamos aqui para mais um vídeo, mais um estudo da Palavra de Deus. O tema da lição de hoje é a igreja e a educação, né? Eu tenho feito a introdução sempre no início do vídeo aqui, mas hoje eu quero fazer diferente. Eu quero pedir a sua inscrição. Se inscreva no canal, porque isso vai ajudar o canal a crescer. Compartilhe aí com seus amigos, com as pessoas que você conhece, seus familiares, né? Pessoas que querem estudar a Palavra de Deus e as que não querem também, porque o Evangelho tem que alcançar todo mundo, né? Então isso é muito importante para o crescimento do canal. E outra coisa importante é que você deixe seus comentários, seu joinha, ou se você não gostou, coloca lá o dislike também. Mas é importante para a gente poder ter uma noção de que caminho a gente segue, né? Que caminho a gente segue na forma de realização aqui dos estudos. Né? De repente você não está gostando de alguma coisa, então você coloca lá. Né? O que você gostou, coloca também, porque a gente vai ter um norte. Né? E se você tiver dúvidas sobre alguma coisa que foi falada no vídeo, pergunta lá também, pode perguntar. Né? Eu respondo ali mesmo, ou se você quiser que eu responda pelo WhatsApp, manda o número do WhatsApp e eu respondo, tá bom? E uma outra coisa, né, uma dica para vocês aí, na descrição do canal, você clica ali, na abinha tem mais comentários para baixo. Né? Então na descrição do canal, você vai encontrar alguns links, e os links que eu deixo ali, são de pessoas, são de estudiosos da Palavra de Deus, doutores, né, pessoas, muitos deles são pastores, professores em universidades, e eles estudam a Palavra de Deus, mas de forma muito profunda. Eles vão lá no hebraico, no aramaico, no grego, né, eles têm todo um conhecimento também de cultura judaica, cultura da igreja cristã primitiva. Então, são estudos muito profundos e vão ajudar muito na sua compreensão da palavra de Deus, tá bom? Então, entra lá e olha lá, dá uma procurada naqueles canais lá, são de outros, né, são outros professores, né, são outros canais, né? O tema não quer dizer que vai ser o mesmo tema que a gente está tratando aqui, mas são canais que vão poder auxiliar você no estudo. Aqui, o objetivo aqui é que você aprenda a palavra de Deus, né? Que você aprenda a se comunicar com Deus por meio da sua palavra, tá bom? Então, olha, o estudo dessa semana é muito importante, a educação e a igreja. A gente vai entender como acontece esse processo dentro da igreja, né? Como que ele se realiza e o objetivo desse trabalho na igreja. Então fica aí até o fim, não sai daí não, tá bom? Então vamos lá, né? Para a gente começar aqui, vamos pensar um pouco na igreja. Né? Quando a gente fala em igreja, a gente pensa lá logo no prédio, né? Aquela estrutura, as quatro paredes ali onde as pessoas se reúnem, sentam nos banquinhos e escutam o pregador, o professor, o instrutor que estiver ali na frente. Né? Cada igreja, às vezes as igrejas têm um nome diferente, mas no final das contas é que tem um instrutor lá na frente e tem gente sentada escutando e participando. Né? A estrutura é a mesma. Às vezes mudam-se os nomes, né? Mas a estrutura é a mesma, né? A essência, a forma é a mesma. Então vamos lá. Isso é uma forma de se entender a igreja, né? A igreja como instituição, como prédio, local de reunião. Mas a forma mais profunda de se entender a igreja é a igreja como o corpo de Cristo, né? As pessoas que compõem. Né? A instituição é super importante, os locais são importantíssimos, são locais sagrados, né? Porque ali se engrandece, né? Se invoca o nome de Deus, é terra santa, né? Como diz lá no livro de Êxodo, quando Moisés chega para conversar com Deus ali próximo da sarça que arde, ele tem que tirar os chinelos. Então nós temos que manter a nossa reverência ali na casa do Senhor, é um lugar importantíssimo. Mas a igreja não é só isso. A igreja, o mais importante da igreja somos nós. Nós somos o templo vivo, né? O nosso corpo, a nossa mente, a nossa vida inteira, né? E a nossa comunhão com os nossos irmãos. Nós e nossos irmãos compomos a igreja de Deus. Né? Então isso é a igreja. E Deus, ele tem um propósito com a sua igreja. O propósito dele com toda a humanidade é o propósito dele com a sua igreja. A sua igreja é a ferramenta que ele usa para alcançar mais pessoas, né? Para converter pessoas, para mudar a vida de pessoas, para levar essas pessoas à salvação. Então, tem muitas pessoas que são contra a ideia de igreja como organização. Né? Eu não compartilho dessa ideia.
e eu entendo que não é a forma bíblica, nem é o plano de Deus esse. A gente vê pela palavra de Deus que Deus sempre teve um povo. Deus já tira Abraão ali da terra de Ur para criar ali um povo, que é a sua igreja, né? Não tinha esse nome de igreja, mas esse povo é a igreja de Deus. Então ali com Abraão surgiu ali um grande movimento e o número de pessoas foi crescendo e a nação foi se tornando poderosa, né? O Egito não conseguiu acabar com ela, os cananeus não conseguiram acabar com ela. Quem prejudicou a ela mesmo foi o próprio povo, a própria igreja. Ou seja, quem tem o poder para atrapalhar a igreja são os próprios membros da igreja. Então, os fracassos do povo de Israel se deram justamente porque eles não confiaram em Deus. Não foi culpa de Deus, não foi culpa das outras nações, não foi culpa de ninguém, foi culpa deles mesmos. É porque eles não cumpriram seu papel na aliança. A gente chega no Novo Testamento, a aliança continua. Deus ainda tem um povo, né? Ela começa ali, dá continuidade com o povo judeu. Jesus ele nasce ali, ele é um judeu, nasce com a nação judaica para ser o rei dos judeus, mas infelizmente a nação o rejeita. Né? Ainda existe um trabalho feito ali com os apóstolos após a ascensão de Cristo. Eles ainda ficam ali trabalhando, mas quando eles apedrejam Estevão, Estevão tem uma visão, ele vê Jesus em pé ao lado do Senhor, no seu trono. E essa posição, essa atitude de Jesus é uma atitude de juízo. Né? Ele estabelece ali a sua sentença sobre a nação judaica. A partir daquele momento, a nação perde os privilégios que ela teria se aceitasse o Senhor. Eles ainda podem fazer parte, né, do povo de Deus, mas eles têm que aceitar Jesus para isso aí. Né? Como rejeitaram, perde o seu lugar ali na aliança, né? Rejeitar a aliança. Deus ele não abandona a aliança dele continua, só que agora ele transfere tudo isso para os gentios. Surge agora um novo formato, né, para o povo de Deus, que é o que a gente chama hoje de a igreja de Deus. Então, aqueles apóstolos converteram tanto judeus como gentios, né? Era um grupo formado dos dois grupos, não era separado não. Né? Não pense que antigamente era judeu e agora é só gentio. Não. Os gentios, assim como os judeus tinham a missão de chamar gentios, os gentios agora têm a missão também de congregar judeus, de abraçar os judeus. Os judeus podem fazer parte desse núcleo. E o processo, o andamento continua. Então essa é a igreja. Igreja como instituição sempre houve na palavra de Deus. Mas a essência da igreja institucional é a pessoa, são os membros, são as pessoas. Nós, o povo, somos a igreja viva. A igreja viva. E Deus tem uma missão, né, com essa igreja. É usar a igreja de Deus, o povo de Deus, como instrumentos para educar para a salvação a humanidade. Né? Educar a humanidade. Então agora nós vamos ver, na lição de hoje, o trabalho da igreja nesse processo de educação. Então o primeiro tópico vem falando sobre a verdadeira educação cristã. Nesse tópico aqui, Jesus, o autor da lição evoca, os autores, né, foram vários, os autores evocam a parábola do bom samaritano. Né? A gente não vai ler a parábola toda, porque o vídeo vai ficar extenso aqui, tem outros textos para a gente tratar. Mas a parábola do samaritano, bem conhecida de todos, a gente vai contar rapidamente como aconteceu. Havia um homem que estava no caminho, andando pelo caminho, e foi atacado por assaltantes. Né? Ele foi, né, além de roubado, ele apanhou muito e ficou quase que como morto no chão. E aí, de repente, né, naquele caminho vem passando um sacerdote. O sacerdote judeu, ele olha o homem ali de longe ali e vai embora, não presta socorro não, deixa ele lá. Depois vem um levita. O levita também olha e faz a mesma coisa, passa de longe e vai embora. Depois vem o samaritano. Os samaritanos judeus não se davam, mas aquele samaritano, ao passar e ver aquele judeu caído ali, todo quebrado, todo arrebentado, né, ele vai até ele, cuida das feridas dele, dá água para ele, né, coloca, né, procura ajudá-lo, né, e leva ele até um local, uma pousada, onde ele deixa lá com uma determinada pessoa, deixa aquele homem lá, e aquela pessoa tem que cuidar ali ele paga para que o homem cuide daquele quase morto, né, daquele homem quase morto, né, agora já
um pouco da sua vida restaurada ali. E o samaritano vai embora, mas ele diz que ele vai voltar. E quando ele voltar, ele vai terminar o que o homem gastou a mais, ele vai repor. Então ele quer pagar toda a conta. Olha só o trabalho de samaritano. O que a gente vê aqui, o que a gente aprende aqui? O que isso tem a ver com a educação na igreja, né? A verdadeira educação cristã? O objetivo da igreja de Deus é ser o bom samaritano, é ser como um bom samaritano, auxiliar as pessoas. Só que nessa parábola do bom samaritano, nós vemos duas classes, né? A gente pode até falar três, né? Mas vamos, para simplificar, vamos colocar duas só. Duas classes de pessoas que trabalham, né? Que têm a missão de salvar. E os levitas e os sacerdotes tinham essa missão. E olha, o homem que estava caído ali era um homem que pertencia ao seu povo. Porém, na lei judaica, é proibido para o sacerdote tocar num corpo morto, e para o levita também. Então, quando eles passam pelo homem e vão embora, eles estavam aparentemente cumprindo o mandamento do Senhor. Aparentemente. Né? Prestem bem atenção. O problema não era a regra do Senhor lá. Porque muita gente já fala assim, mas que regra é essa? Não pode tocar no corpo morto? Não, Deus tinha seu propósito. Não questione Deus, por favor. Né? O problema ali não é Deus. O problema ali é o sacerdote e o levita. Né? Os levitas não podiam, mas eles, primeiro, eles não foram nem averiguar se o homem realmente estava morto. Eles olharam e falaram, está morto, não vamos tocar não. Para não ter risco, vamos embora. Né? Deixa ele lá, deixa ele à própria sorte. E era alguém do seu próprio povo. Se fosse o samaritano, estava errado ainda. Se fosse o samaritano caído, estava errado. Mas dava para entender mais. Mas mesmo assim, o negócio era pior, que era alguém do seu próprio povo. Eles tinham a obrigação, o dever de cuidar. E não cuidaram, foram embora. Né? Eles poderiam ter obedecido a lei, o mandamento, e ter resolvido a situação de outra forma, mas não fizeram isso. Então, veja bem, às vezes nós estamos na igreja e pensamos que estamos fazendo o que Deus pede, o que Deus nos ordena, mas não estamos. Não estamos fazendo não. O sacerdote e o levita, não estamos. Já o samaritano, né, que era de um outro povo, tinha um pouco ali do conhecimento que Deus derramou sobre o povo judeu, mas eles misturaram com o paganismo deles lá, então era uma coisa meio atrapalhada. Né? Não era a verdade plena. Não era a luz completa que brilhava naqueles dias que eles tinham, não. Era um negócio meio difuso. Mas ele tinha amor no coração e ele socorreu aquele que era até seu inimigo. Ele foi lá, cuidou dele, né, e levou para aquele homem naquela pousada. Aquele homem também ajudou. E aquele homem também é uma pessoa boa. Né? Ele representa uma outra classe também dentro da igreja. Ele recebeu a incumbência de ajudar o homem e ele ia ter que arcar, se tivesse mais alguma coisa nos cuidados, né? Ele ia arcar com o seu próprio dinheiro. Lá na frente ele receberia, né, um retorno. Né? Mas ele ia ter, e quem garante isso? Vai que o samaritano morresse e não voltasse. Né? Então aquele homem também foi bom, foi generoso, cuidou do rapaz lá que havia apanhado dos assaltantes. Então esse é o trabalho da igreja, é o trabalho de auxiliar. Né? O amor ao próximo é a coisa mais importante que todo membro da igreja deve ter. Né? Esse era o ingrediente principal ali no trabalho de Cristo e é o ingrediente que deve existir na sua igreja, no meio do seu povo, o amor. Né? Já o apóstolo Paulo já dizia, né? Não adianta nada eu distribuir meus bens aos pobres, eu fazer caridade, eu falar a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, isso não tem valor algum, né? Não serve para nada. É palha seca, não serve para coisa nenhuma. Né? Pega fogo e desaparece, não serve para nada. Então o amor é o mais importante. Então a primeira coisa, né, a verdadeira educação cristã, ela exige da gente um cuidado especial para com o próximo. Né? Fazer pelo outro o que você gostaria que o outro fizesse por você. Esse é o principal. Né? Então vamos ao próximo tópico. Chamados a viver como luz. Né? Lá no livro de Mateus, capítulo 5, verso 14, Jesus diz assim: vocês são a luz do mundo. Vocês quem? A igreja. Né? A igreja de Deus é a luz do mundo. Lembra que a igreja é um povo.
Cada um é um luzeiro, mas esses luzeiros devem se unir para brilhar cada vez mais. Então não pense, não tire da sua mente essa história de ser igreja sozinho. Não existe isso. Não existe. Você só vai perder com isso aí. É perigoso perder a salvação ainda, né? Por conta disso aí. Não existe isso. Igreja é comunidade. Deus nos salvou para que a gente possa se entender. A oração dele com o Pai é: eu oro para que todos sejam um. Mas né, ele não orou assim para que todos fiquem sozinhos, cada um na sua casa. Não foi isso que ele fez. Ele falou: eu oro para que todos sejam um, assim como eu e o Pai somos um. Essa é a oração de Jesus. Agora, se você quer viver sozinho, como é que você vai ser um com os outros? Você quer ser um consigo mesmo. É egoísmo isso aí. Então não existe isso, tá bom? Não existe esse tipo de coisa. Nós somos chamados para sermos luzeiros. Como luzeiros, né? Nós temos que levar a luz que recebemos de Cristo para as outras pessoas. Essa é a nossa missão. É a missão especial, né, para o povo de Deus, né? Não existe cristianismo verdadeiro sem esse trabalho, né, o trabalho de comunicar a verdade. A gente vai falar um pouco mais sobre luz lá na frente, né? Então a gente vai para o próximo tópico, que ele vem dizer assim, ó, vivendo como discípulos, né? Nós somos discípulos. Então nós temos a missão de sermos luz, e somos luz de que forma? Sendo discípulos. Olha que coisa interessante que eu vou falar para vocês agora. Na palavra de Deus, né, a sua igreja, os membros da igreja de Cristo, eles são chamados de cristãos pela primeira vez, lá no livro de Atos, em Antioquia, se não me falha a memória. Né? São chamados de cristãos pela primeira vez em Antioquia. Na Bíblia toda, essa palavra cristãos só aparece 3 vezes. 3 vezes. Hoje é comum, né? Todos são, não estou dizendo que está errado, viu? Por favor. Chamar alguém de cristão. Não, isso é ótimo. Né? Os cristãos são seguidores de Cristo. Só que a Bíblia dá uma ênfase maior numa outra palavra. Né? Tem uma palavrinha que, enquanto cristão aparece 3 vezes, tem uma outra palavrinha que aparece 256 vezes, que é a palavra discípulo. Discípulo. Os seguidores de Cristo são chamados frequentemente de discípulos. Discípulos de Jesus. Ou seja, discípulo, aluno. Nós somos alunos de Jesus. Jesus é o mestre, o grande professor, e nós somos seus alunos. O trabalho dos alunos é fazer o mesmo que o mestre fez. Né? É o mesmo que o mestre fez. Vamos ver lá que em Lucas fala. Lucas 4, 18, 19 diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Essa é a missão de Cristo, lá, né, que aparece em Lucas, né, depois de ele ler, né, ele estava lendo ali o livro de Isaías, o profeta Isaías. O profeta Isaías já falava isso de Cristo. Né? O próprio Cristo comunicou essa verdade de Isaías antes da encarnação e ao encarnar-se, né, num certo dia ali na sinagoga, leu o livro ali, iniciando seu ministério, leu o livro de Isaías, do profeta Isaías. Ele declara assim que naquele dia se cumpriu a profecia, porque naqueles dias, os dias em que eles estavam vivendo, o Messias, o prometido, estava ali realizando aquele trabalho. O trabalho de evangelizar os pobres, de proclamar libertação aos cativos, restauração de vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Esse trabalho de Cristo é o mesmo trabalho, né, que estão sobre os meus ombros e os seus ombros. Nós temos a mesma missão, igual. Temos a mesma missão, é a mesma. Né? Nós temos que evangelizar os pobres, né, e pobres aqui não entenda pobre em questão financeira só, hein? Jesus realmente tinha uma preocupação muito grande com os pobres, mas o evangelho é com todos. Existe uma outra pobreza que é muito maior do que a pobreza financeira. É a pobreza de espírito, é a pobreza no coração, é a pobreza de caráter. Né? O ser humano, longe de Deus, ele é pobre, ele não é rico. Perto de Deus, né, o Pai de todos os tesouros, seus filhos são ricos. Mas longe de Deus somos todos pobres. Então é para esses pobres que a gente tem que pregar o Evangelho. Ou seja, todo mundo. Todo mundo. Nós temos que pregar o Evangelho a toda criatura. Nós temos que proclamar a libertação aos cativos. Pessoas que estão sofrendo por causa do pecado.
estão sendo atormentadas, né? Existem tormentos de várias formas, existem dores no mundo de muitas e muitas formas. Uns sofrem a dor da fome, outros sofrem a dor da tristeza, da depressão, outros sofrem as dores dos tumores, né? São muitas as dores que recaem sobre o ser humano. O pecado nos presenteia muitas coisas ruins, mas a graça de Deus, ela supera em muito, né? Em questão de bênçãos, né? Supera muito mais do que tudo aquilo que o pecado nos impõe. Né? A graça de Cristo é muito maior. Né? Então, onde abundou o pecado, a palavra de Deus fala, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, a graça, ela além de ser plena, de cobrir tudo, ela ainda excede. Ela excede. Então, o nosso trabalho é isso, levar libertação aos cativos, restaurar a vista aos cegos. Né? Não pense também em cegueira aqui, só cegueira física não, viu? Cegueira espiritual. E pôr em liberdade os oprimidos. Né? Anunciar o ano aceitável do Senhor. Então naquele dia havia um ano aceitável do Senhor. Nós agora temos que proclamar um outro ano, que é a sua segunda vinda. Né? Esse segundo momento, grande momento na história da redenção. Hoje nós temos a missão de proclamar a vinda do Senhor. É uma coisa muito triste, porque nos meios evangélicos existem linhas de pensamento que já não entendem mais a vinda literal de Cristo. Pensam espiritualismo, que Jesus volta no coração, Jesus já voltou em espírito e tal, está abençoando o mundo aí, levando o mundo para uma nova realidade. Mas não é assim que vai acontecer. Não é isso que a palavra de Deus fala, não. Né? Os anjos falaram assim, olha, visse esse Senhor que subiu, do mesmo jeito como ele subiu, ele vai voltar, viu? Do mesmo jeito que todo mundo está vendo Jesus subindo aos céus, ele volta. Foi isso que eles falaram. Não tem nada de espiritualizado ali, não. Ele volta da mesma forma. E vai ser um dia tremendo quando isso acontecer. Então, a missão da nossa igreja é proclamar a volta de Cristo, né? O segundo advento de Jesus. O próximo tópico declara o seguinte: buscando a verdade. Então, nós temos que apresentar a luz do Senhor ao mundo. Mas como é que a gente vai anunciar a luz do mundo se nós não temos a luz? Nós não temos a luz. Como é que a gente não tem a luz? Eu vou para a igreja, como é que eu não tenho a luz? É assim, ó. A coisa não é tão simples assim, né? Você vai para a igreja, quando você tem a luz, isso é lógico, essa é uma parte que você tem que cumprir. Na igreja você vai aprender coisas, né? Coisas que você vai usar para comunicar a luz. Mas você pode ir além. Deus, ele quer que a gente sempre vá além, porque senão a gente não evolui. A gente fica estagnado. Gente que está 40, 50 anos na igreja ainda está lá não tomando leite ainda. Né? Não está comendo feijão e arroz. Está tomando leite. Gosta de leitinho. Né? Gosta daquelas pregações de água com açúcar. Né? Aquelas pregações de... Parece mais... sim, parece mais aquelas palestras de autoajuda. Né? São motivacionais e tal. Mas não elevam o espírito. Né? Não eleva o espírito, não faz a pessoa crescer de fato. Não tem crescimento espiritual sem estudo real da palavra de Deus. Né? Olha o que diz Jeremias: vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Jeremias 29:13. Né? Eu disse quem fala Jeremias, mas na verdade Jeremias escreveu isso, mas quem fala é Deus. Deus é quem pronunciou isso aí. Ó. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o vosso coração. Como que eu busco ao Senhor? Né? Eu já falei em outros vídeos. Eu busco ao Senhor quando eu oro. O cristão tem que orar todos os dias. Eu busco ao Senhor quando estudo a palavra de Deus. E eu busco ao Senhor quando eu prego a palavra de Deus. Nessas três coisinhas. Tem essas três coisinhas na vida, sua vida muda. Se você não fizer, se você só orar sem fazer outras duas, não adianta. Se você só estudar sem fazer as outras duas, não adianta. Se você querer pregar sem fazer as outras duas, também não adianta. Vai ser um desastre. Vai ser um desastre. Não faça isso não. Tem que ser as três coisas. Faça as três coisas. Ore. Olha, até nessa ordem aqui. Ore, leia a palavra de Deus e pregue. Então você tem que estudar a palavra de Deus, tem que ter essa comunhão com Deus para ter luz. Se você não tem luz, você não vai levar luz aos outros, né? Então nós temos que buscar a verdade para compartilhar a verdade. Quando nós buscarmos a Deus, né, de todo o nosso coração, nós vamos encontrar.
e quando nós encontramos Deus, nós conseguimos levar Deus para os outros. Né? Isso nos leva ao nosso último tópico, que é compartilhando a nossa vida. Né? Quero mencionar aqui uma historinha que aconteceu, que é contada por um poeta, foi contada, né, porque o poeta já faleceu, um poeta que viveu no século XVIII. Né? O nome dele é Robert Louis Stevenson. Né? E ele é autor de vários livros aí, né, e tem até livro em português também. E ele conta que quando era criança, né, ele estava na janela olhando assim um senhor que ia ligando, colocando as luzes. Né? Na história não está muito, não está assim detalhado como acontece, né? Mas havia uma época que não existia luz elétrica. Né? No século XVIII eles usavam luz ou era a gás, né? Ou era querosene. Então havia um senhor, né? Havia uma pessoa que trabalhava levando luz, colocava luz nos postes ali, acendendo as luzes nos postes à noite. E aí o Stevenson, ele olha pela janela e ele fala para babá, né? Ele fala para babá o seguinte, assim: olha aquele homem, ele está abrindo buracos na escuridão. Né? O rapazinho já era poeta desde cedo, né? Pequenininho desde cedo. Ele transformou aquela cena ele descreveu de forma poética a cena. Né? Havia um homem acendendo luz na escuridão. Então ele ia de poste em poste acendendo luzinhas ali. E a noite ia se tornando menos assustadora. O trabalho do cristão é o mesmo. Nós temos que compartilhar nossa luz assim, de pouquinho em pouquinho, né? Vai acendendo um poste aqui, outro poste ali, e assim a gente vai criando buracos na escuridão, porque o mundo vive em trevas. A palavra de Deus fala isso. O mundo vive em trevas e nós temos que ir acendendo as luzinhas para dissipar essas trevas aí. É o nosso trabalho, a nossa função. 1 Tessalonicenses 2, 6, 8 fala o seguinte: também jamais andamos buscando elogios das pessoas, nem de vocês, nem de outros. Embora como apóstolos de Cristo pudéssemos ter feito exigências, preferimos ser carinhosos quando estivemos aí com vocês, assim como uma mãe que acaricia os próprios filhos. Assim como muito afeto, estávamos prontos a lhes oferecer não somente o Evangelho de Deus, mas até mesmo a própria vida, porque vocês se tornaram muito amados para nós. Isso aqui é uma volta ao primeiro tópico. Qual que é o trabalho da igreja? Primeiro de tudo, amar o seu semelhante. Olha o que Paulo fala. Paulo declara no final do verso que aquelas pessoas se tornaram tão importantes para eles que eles estavam dispostos a dar a própria vida. Né? Eles se tornaram tão amados que eles estavam dispostos a dar tudo. E eles poderiam até exigir, porque eles foram escolhidos por Deus, né? Eles poderiam, com arrogância ali, na verdade estavam errados se fizessem. Né? Mas eles eram realmente humildes. E eles não usavam, né, aquelas prerrogativas que eles tinham, né, de serem homens escolhidos, né, pessoas escolhidas dentre tantas para fazer esse trabalho, para tirar algum proveito do povo, de forma alguma. Eles tratavam eles como uma mãe acaricia seus filhos. Era com todo cuidado, com todo carinho. Então, pensa bem aí em como é que você trata o seu irmão na igreja. Como é que você trata ele? Tem alguém na igreja aí que você não se dá muito bem? Sempre tem, na igreja sempre tem esse tipo de coisa. Você não se dá muito bem com ele? Faça um esforço, ore muito a Deus para que Deus tire esse sentimento do seu coração. E do coração do outro irmão, de repente o outro também é recíproco, né? O outro também tem. Mas às vezes não tem. É só você que está sentindo isso por ele. Ele nem sente nada por você. Ele gosta de você, você é mais um irmão amado ali na comunidade, mas você não gosta muito dele, não. Você não gosta do jeito como ele fala, do jeito como ele aborda. Às vezes ele é muito exigente, às vezes ele parece santo demais e se incomoda você. Não, você não tem que se incomodar com isso. É seu irmão. A igreja é assim mesmo. A igreja tem pessoas de todo tipo. Sempre vai ser assim. Não adianta querer procurar. Tem gente que sai de uma igreja e vai para outra, porque não estou suportando essa igreja aqui. Vou para outra porque na outra vai estar melhor. Não existe isso. Olha, presta atenção. A rebelião começou no céu. Você imagina um lugar melhor do universo que você pudesse viver. No céu. Né? Aqueles milhares e milhares de anjos. Começou a confusão ali no meio dos anjos. E a confusão saiu dali e veio para cá. Então, se no céu teve essa desordem, você acha que aqui na terra, depois do pecado, né, uma igreja cheia de pessoas, de pecadores, você vai encontrar também esse pedaço do céu lá? Esse tipo de céu você não vai encontrar, não. Você vai encontrar problemas, dificuldades. E
a missão do crente é justamente isso, é passar por cima de tudo isso. Não passar por cima das pessoas, passar por cima dos problemas, auxiliados pelo Senhor. O Espírito Santo, ele vai te auxiliar, vai te ajudar, né, nessa caminhada. Então ele vai unir os corações, ele vai unir os temperamentos. E quando a igreja de Deus for una, quando a igreja de Deus estiver unificada e o propósito de todos for um só, né, que é engrandecer o nome de Deus, aí o Espírito Santo será derramado novamente em plenitude. E o Evangelho vai ser pregado a todo mundo, né? Que Deus abençoe você, abençoe a mim também, abençoe seus familiares e os meus familiares também, para que nós possamos vivenciar esse momento, esse grande momento. Que Deus tire de nosso coração toda a amargura, toda a dureza, tudo aquilo que impede, né, o bom relacionamento entre os irmãos, a comunhão entre os irmãos, que Ele tire tudo isso aí, para que nós possamos estar preparados para naquele momento receber esse derramamento especial do Espírito Santo em nossas vidas. E ali Deus nos usará para pregar o Evangelho ao mundo todo, definitivamente. E aí virá o fim. Deus abençoe você, né? Esse é o meu desejo de coração, a minha oração. Até o próximo vídeo.